Boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus, a paz de Jesus, esse povo, que tenhamos uma noite tranquila de trabalho, que possamos sair leves, fortalecidos, confiantes. Alguém na nossa casa pela primeira vez? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão escutando bem? Essília? Para melhorar? Vai. Tá bom. Essília, o som está perfeito aí para você? Tá bom, obrigada. Então, como eu estava falando, os novos, sejam bem-vindos na casa. Se precisar de mais alguma informação, estamos aqui, tá? A gente pede a todos para desligarem os celulares. Quem não pode, coloca no silencioso. E vamos aos nossos avisos. Gente, a nossa casa, né, ela precisa muito de trabalhador, de tarefeiros. E a gente faz esse recrutamento, né? Somos todos voluntários. Aqui é tudo voluntário. A gente faz o recrutamento através dos estudos. Então, a gente pede, né, para todo mundo repensar, ver se tem um tempinho. Porque nós tanto temos estudos presencial quanto online. Então, a gente consegue encaixar, né, aqueles que não têm tempo para começar. A gente sabe que em matéria de investir na nossa vida espiritual, precisa de determinação, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa que precisa perseverança para a gente conseguir um trabalho, né? Estamos aqui, a casa tem muito trabalho, vocês não têm ideia, e somos poucos, né? Somos poucos para tanto trabalho, mas temos dado testemunho e estamos prosseguindo. E a gente convida, né, a todos a se enganjarem em alguma tarefa da casa. Então, se alguém tem um tempinho, né, se já está na hora, já passamos da hora, na verdade, né, já passamos da hora. Nosso trabalho social é sempre no primeiro sábado de cada mês, né? Esse mês vai ser dia 4 de maio. Recolhemos doações de alimentos, né, não perecíveis e de material de higiene. A coordenação me informou que estamos precisando de arroz
feijão e macarrão. Na área de higiene, precisamos de detergente e pasta de dente. Então, nós estamos no dia 15 de abril. Né? Nós temos aí 10 dias, 12 dias para recolher esse material. Temos ponto de coleta. Quem não pode trazer aqui, pode deixar no supermercado Mica, ali em Manguinhos, que a gente, uma vez por mês, a gente recolhe. Né? Ali. Temos também drogaria... Qual drogaria? Tem uma drogaria Max, né? E tem um outro local também. Frente ao hospital, eu não lembro o nome, mas é em frente ao mercado hospital. Também tem uma... Tá, eu não sei o nome. Tem uma drogaria realmente ali perto da rua Celeste da Costa, né? Tá. Então, trabalhadores, atenção. Nossa reunião bimestral é dia 26 de abril. 26 de abril, uma sexta-feira, tá? 26 de abril, ok? Às 18 horas. Então, vamos colocando essa tarefa aí na nossa agenda. Chegando o nosso companheiro Américo. Hoje, o Américo veio de longe nos prestigiar. Ele é do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, de Niterói. E hoje ele vai falar para a gente sobre sexo dos espíritos. É o Livro dos Espíritos, questões 200 a 202. Né, Américo? Américo já veio na nossa casa outras vezes. É um companheiro querido. A gente vai ler a nossa página. Vamos fazer a nossa prece inicial para a gente não tomar tempo do Américo. Eu acho, não sei. Estou perdido aqui. E o meu ligou mesmo. Ligou? Ligou? Ah, não, ligou. Boa noite. Cada existência é como se retivesses milenárias esperanças procurando explodir, e por essa razão sofres a impossibilidade transitória de alcançar o ideal a que te propões. Queres realizar os melhores sonhos, aspiras ao estudo edificante do universo, anseias atingir as culminâncias da ciência e da arte, atormentas-te pela aquisição da felicidade e choras pela integração da própria alma no amor supremo. Entretanto, quase sempre tens ainda o coração preso à dívida, à feição do diamante engastado ao seixo. Há problemas que solicitam toda uma existência de renúncia constante para que o fio do destino se alimpe e desembarace. À vista disso, não desiste da prova que te segrega temporariamente na grande tribulação. O lar pejado de sacrifícios, a família consanguínea a configurar-se por foja ardente, a viuvez expressando exílio, a obrigação qual golilha atada ao pescoço, o compromisso em forma de algema e a moléstia, semelhando espinho na própria carne, constituem liquidações de longo prazo ou ajuste de contas a prestações para que a liberdade nos felicite. Resgata, pois, sem revolta, o próprio caminho. Enquanto há inquietação na consciência, há resto a pagar. Agradece, assim, as dificuldades e as dores que te rodeiam. Cada existência no plano físico pode ser um passo adiante que te projete na vanguarda da luz. Misericórdia na justiça divina,
consolações inefáveis, braços amigos, diretrizes renovadoras e auxílio constante não te faltam em tempo algum. Contudo, está em ti mesmo aceitar, adiar, reduzir, facilitar ou agravar o preço da tua libertação. Está no livro Justiça Divina, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, vamos nos preparar, fechar os nossos olhos. Agora sim, acalmar nossos pensamentos, silenciar a nossa alma, para a gente se conectar com a espiritualidade, que temos certeza que desde cedo está aqui preparando esse salão para nos receber. A gente pede a aproximação agora dos nossos mentores, dos diretores que dão sustentação a esse trabalho. E vamos, primeiramente, com muita alegria, agradecer ao Pai Santíssimo por estarmos aqui, por termos a oportunidade abençoada de, nesse momento, recolher toda a vibração deste local. Pai, te agradecemos muito pela nossa vida, te agradecemos por essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos fortalece, que nos dá condições de lutar de igual para igual nos embates da vida. Essa doutrina que nos prepara para os grandes testemunhos, que nos prepara para prosseguir, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante dos desafios. Obrigado, Pai. Mas, reconhecendo as nossas necessidades, a gente vem te pedir amparo para perseverarmos, amparo para a gente poder levar essas vibrações para os nossos lares, onde sabemos que muitas vezes estão sem preparo nenhum para nos receber. Te pedimos para nos ajudar a levar luz para aqueles locais de tantas dificuldades, onde muitas vezes temos nossos irmãos impedidos de poderem ver a luz do sol, onde tem nossos irmãos impedidos de sair de uma cama, aonde realmente a gente sabe que as grandes batalhas estão acontecendo. Que possamos vibrar em prol desses irmãos. Que possamos ver o sofrimento de cada irmão nesse planeta, onde muitas vezes a solidão e o desespero são as únicas companheiras aparentes nos nossos irmãos. Que possamos nos preparar, nos educando para sermos, Pai, teus mensageiros nesse planeta, onde muitas vezes a felicidade
é muito relativo. Então, Pai, reconhecemos a nossa pequenez, que sem teu amparo, sem a ajuda espiritual dos nossos irmãos fazendo por nós, fica difícil vencermos. E temos a confiança no teu acompanhamento, temos a confiança dos mentores dessa casa, temos a confiança nos nossos guias protetores. E nesse momento, que essa vibração nos envolva, fortaleça a América, que a América possa trazer o Evangelho no coração, na ponta do coração, para nos tocar. Então, tendo a certeza que teremos uma noite maravilhosa, a gente pede permissão para iniciar os trabalhos da noite. Graças a Deus, e que assim seja. América. Olha. Não, dele não precisa. Alô? Dele é só ligar. América. Alô? Tá ligado, já. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma felicidade enorme para mim estar aqui com vocês hoje para estudarmos mais uma vez um pouquinho da nossa doutrina espírita, que nos encoraja, nos leva para frente. Agradeço a cada irmão aqui que nos recebe, nossos irmãos que nos acolhem aqui em Búzios com tanto carinho, a mim e a minha família. É uma oportunidade que nós temos, sem dúvida nenhuma, de mais um trabalho. Então, a gente só tem a agradecer a felicidade de poder estar aqui trabalhando, falando sobre o Evangelho de Jesus, falando sobre o Espiritismo. Os nossos irmãos me pediram que falasse hoje sobre as questões 200 a 202 de O Livro dos Espíritos, que falam especificamente sobre o tópico sexo nos espíritos. E a pergunta 200 começa assim: os espíritos têm sexo? Resposta: não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Mas adiante, na 201, se pergunta assim: o espírito que animou o corpo de uma mulher pode animar o homem, ou do homem uma mulher, numa próxima existência? Sim, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, a primeira conclusão que a gente chega aqui desse estudo dos espíritos, antes até da gente passar a questão seguinte, é que todos nós somos realmente iguais. Essa questão de achar que um é melhor do que o outro, a outra é melhor do que um, que mulher e que homem brigam por isso, por aquilo, na verdade é uma questão de uma falha humana, de nós que criamos segregação em tudo na nossa vida. Nós pegamos as pessoas de um mesmo local, de um mesmo trabalho, que trabalham em sessões diferentes e falam: a minha sessão é melhor. A minha sessão é mais importante para esse trabalho. Nós pegamos pessoas, dividimos-las pela cor, dividimos-las pelo gênero e um monte de outras divisões, pela profissão, pela condição social. Esses somos nós, seres humanos ainda imperfeitos, criando todas essas divisões, quando na verdade elas não deveriam existir. E aí vêm os espíritos e dizem para a gente: sabe essa primeira divisão que vocês fazem entre homens e mulheres? Essa não existe também. Porque os espíritos que animam o corpo dos homens ou das mulheres são exatamente os mesmos espíritos. Ora eu encarno como mulher, ora eu encarno como homem. Muitas das vezes passo várias encarnações como homem e, de repente, eu preciso viver as experiências do outro gênero e encarno, então, como mulher. Essa diferença que nós temos aqui na Terra é apenas devido ao nosso corpo, que é temporário. Desencarnando essa vida, nós viremos em outra vida, muito provavelmente, com outra possibilidade
de manifestar o nosso espírito. Então, se eu hoje sou um homem e falo assim, puxa, mas os homens são superiores, e eu começo a criar isso, é bem provável que numa próxima reencarnação eu vá sofrer exatamente a consequência daquela discriminação que eu criei. Porque numa próxima existência pode ser que eu venha encarnado no corpo de uma mulher. Então os espíritos com isso falam para a gente, olha, a igualdade é real. Não há necessidade de nós entendermos que um é superior ou que o outro. Agora, a constituição do corpo físico, essa sim, é diferente. E é bem diferente justamente por quê? E essa pergunta seguinte, ela explica para a gente isso. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Errante é quando o espírito está na erraticidade, quando o espírito está desencarnado, está vivendo no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. Então, quando eu estou lá em cima no mundo dos espíritos, e eu vou escolher uma próxima reencarnação minha, qual é a forma que eu escolho? Eu escolho nascer como homem ou como mulher? Resposta: isso pouco importa. Vai depender das provas pelas quais o espírito haja de passar. Pois os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, pois não tem sexo. E como devem progredir em tudo, cada sexo, cada posição social lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, há experiências que os homens passam que normalmente, em regra, não são vivenciadas pelas mulheres. E há experiências que as mulheres passam que não são vivenciadas pelos homens. Por mais que a gente queira, né? E às vezes dá uma inveja danada na gente homem, por exemplo, da maternidade, né? Eu pego meus 2 filhos, aperto bem perto de mim sempre, né? Minha esposa diz que eu estou ficando doido. Mas eu aperto dentro de mim e falo assim, nossa, como eu queria botar você aqui dentro da minha barriga. Mas dá uma vontade tão grande de viver essa experiência, de ter aquele serzinho ali vivendo dentro de nós, e essa é sem dúvida uma experiência que o homem não pode viver de uma maneira natural. É algo que o homem não vai experimentar, pelo menos nessa encarnação. Aí vem os espíritos e dizem, não se preocupem, porque numa próxima vida é possível que você venha como uma mulher, se não for na próxima encarnação, será em uma outra subsequente, pode ser que eu venha ainda algumas encarnações como homem, e numa outra encarnação eu venha como mulher, e vou poder experimentar essa questão da maternidade, que é algo extremamente maravilhoso, sem dúvida nenhuma, embora hoje, infelizmente, há pessoas que, de certo modo, e na maioria das vezes até mulheres, que colocam a maternidade fora desse local santo que é, como sendo às vezes algo ruim, algo que traga transtorno para o corpo, algo que traga dificuldade de responsabilizar-se por aquilo ali, infelizmente, porque na verdade a maternidade é algo extremamente maravilhoso, que as pessoas deveriam ter esse prazer de viver essa experiência. Então, quando nós estamos numa determinada polaridade masculina ou feminina, encarnamos como homem ou como mulher, naturalmente iremos experimentar situações em que nós só podemos viver como homens ou só podemos viver como mulheres. E aí vem uma questão bem difícil até da gente entender, porque pode parecer que ela é preconceituosa, mas é um equívoco quando os homens querem viver experiências que são extremamente ou exclusivamente das mulheres, e quando mulheres querem viver experiências que são exclusivas dos homens. Nós podemos até ter essa vontade danada, por exemplo, de botar um bebê dentro da barriga. Eu sinto essa vontade de colocar os meus filhinhos dentro da minha barriga. Mas eu não vou viver isso, por óbvio. A vontade vem e eu tenho que ler o livro dos Espíritos e aguardar. Falar assim, ó, quando
numa outra encarnação eu for mulher, eu vou poder viver isso. Porque por hora não é possível eu viver esse tipo de experiência. Trouxe para vocês também uma questão aqui que está na Revista Espírita, que fala, por exemplo, sobre a questão da constituição mais frágil do corpo feminino, com um pouco menos de força do que a maioria dos corpos de homens. E eles dizem que, em regra, mulheres que querem exceder a força acabam passando por situações em que violam o próprio corpo, às vezes se enchendo de anabolizantes, às vezes fazendo esforços acima da sua própria natureza, quando deveriam, em verdade, respeitar aquela polaridade como homem ou como mulher que vieram. Isso é extremamente delicado para nós, porque colocaram na nossa mente que qualquer tipo de respeito à nossa Constituição, como homem ou como mulher, como negro, como branco, como mais alto ou mais baixo, que qualquer tipo de respeito a isso seria um preconceito ou seria rebaixar alguém. Mas é impossível que a gente negue a própria natureza. O homem jamais vai conseguir ser gerador de um ser dentro dele mesmo. Isso é uma característica feminina e não há como a gente mudar isso. Então há questões que são características, por isso os espíritos dizem, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Então, cada oportunidade que nós temos, seja como homem, seja como mulher, devemos aproveitá-la como homem ou como mulher, vivendo aquela experiência e entendendo que aquilo que eu não posso viver hoje, com certeza, numa próxima oportunidade, eu viverei. E entendendo, sobretudo, com isso, que tudo aquilo que eu crio de discriminação, de antipatias, de ojerizas para o sexo oposto, é bem provável que eu sofra a consequência daquilo numa próxima reencarnação, onde eu estarei naquele sexo que eu tanto criei problemas. Então, os espíritos com isso, mostrando para nós, que nós ora encarnamos como homem, ora encarnamos como mulher, vem dizer para a gente primeiro, calma, tenha paciência. Aquilo que você não pode viver hoje como homem ou como mulher, porque encontra-se em uma outra polaridade, é certo que você viverá em uma próxima encarnação. Se não for logo essa adiante, será em outra mais ali na frente. E outra questão, cuidado com aquilo que você faça com outro sexo, com a outra pessoa. Por quê? Com outro gênero. Porque aquilo que você criar de ruim, você voltará naquele gênero e muito provavelmente vai receber exatamente a consequência daqueles males que você criou. Com isso, o Espiritismo iguala todos nós e mostra que todos somos de fato iguais e que as experiências são apenas essas possibilidades de vivermos uma ou outra situação. Lá na Revista Espírita de 1866, os espíritos dizem assim, os sexos só existem no organismo, são necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns aos outros, razão pelo qual o sexo nos espíritos ou no mundo espiritual seria completamente inútil. Então, quando nós desencarnamos, se nós já temos uma determinada evolução espiritual, para não ficarmos presos às questões da matéria, em regra, se nós não estivermos presos, nós não teremos mais essa vivência sexual como homem ou como mulher. A partir do mundo espiritual, a gente perde essa questão de ser homem ou de ser mulher. Os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que devem sofrer, como o operário se aperfeiçoa em sua arte pelo trabalho que faz. Devendo os espíritos progredirem em tudo
e adquirir todos os conhecimentos, cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a sujeitar-se aos diversos gêneros de provas. O que isso quer dizer? Quando eu encarno como homem ou como mulher, não são só as coisas boas do homem ou as coisas boas da mulher que eu vou aproveitar, mas também vou ter que encarar as dificuldades inerentes a ser homem e as dificuldades inerentes a ser mulher. Por quê? Porque cada uma dessas experiências me trazem possibilidades de eu me submeter a essas provas de cada gênero. É com o mesmo objetivo que os espíritos nascem alternadamente ricos ou pobres, senhores ou servos, operários do pensamento, trabalhadores intelectuais, ou operários da matéria, trabalhadores braçais. Assim também se encarnam nos diversos sexos. Ora precisamos viver a experiência da riqueza, ora da pobreza. E a gente fala assim, puxa, mas isso aí não é verdade não, né? Porque ser rico é tudo de bom. A gente só tem coisa boa, não. Há diversas dificuldades. Por exemplo, a principal delas é a dificuldade que se tem de você se segurar frente à questão de todos os prazeres que o dinheiro pode comprar. Porque, em regra, se eu tenho todo o dinheiro que compra qualquer coisa, é muito provável e é muito fácil de eu me entregar completamente a tudo aquilo que é material e me esquecer totalmente das questões espirituais. É uma prova da riqueza. Outra prova, quando eu sou rico, eu tenho sob o meu poderio, abaixo de mim, diversas pessoas. Então, em regra, é uma dificuldade também que se tem em não espezinhar naquelas pessoas que estão abaixo, em pensar no bem daquelas pessoas que estão abaixo de mim. É uma prova ser rico. Tem muitas coisas boas e tem muitas coisas difíceis. É uma prova ser pobre. Por um lado, eu acabo não conseguindo me entregar a todos os prazeres da matéria. Por um lado, eu acabo tendo dificuldade, por exemplo, de pisar em alguém, porque eu não tenho muitas pessoas abaixo de mim. Em regra, se eu sou bem pobre, todas as pessoas estão acima de mim. Então, isso aí, eu não tenho essa facilidade de, às vezes, humilhar as pessoas, de passar por cima das pessoas. Isso aí é algo que, como pobre, não é uma prova para mim. Mas, por outro lado, a prova da pobreza me traz dificuldades até da sobrevivência, de saber se eu vou ter ou não o que comer, de ter dificuldade de alimentar a minha família, a tristeza, às vezes, que vem de não conseguir alimentar a nossa própria família. Então, cada situação, independente de qual seja, olhada pelo mundo material pode ser completamente favorável, mas, em verdade, cada uma delas me traz uma dificuldade peculiar. Trazem sempre questões extremamente boas, mas também trazem questões extremamente difíceis de serem vividas. Assim é, como os espíritos dizem, com o mesmo objetivo que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Para quê? Para que possa, ao longo dessas várias encarnações, ora como homem, ora como mulher, passar pelas felicidades e pelas dificuldades que cada sexo impõe. A própria maternidade, que eu falei, que é algo assim maravilhoso, né? Mas ela impõe também uma responsabilidade necessária, né? Que deveria ter tanto para o homem ou para a mulher. Mas a gente vê que na prática há muito mais homens que acabam abandonando os seus filhos e a mulher já tem maior dificuldade com isso. Claro que há exceções. Mulheres que abandonam e homens que cuidam. Mas, em regra, as mulheres acabam se responsabilizando mais em regra, tá? Não é o correto. O que acontece normalmente é que as mulheres acabam se responsabilizando muito mais pelas crianças, porque estão sendo geradas dentro delas do que o homem, que muitas das vezes, após a concepção, após o próprio ato, a relação vai embora e nunca mais
aparece. A mulher não pode ir embora e nunca mais aparecer para sua criança. Obrigatoriamente, ela vai ter aquela criança e ela vai segurar aquela criança nos braços. Então, gera uma responsabilidade maior. É natural, então, que cada gênero traga coisas boas e dificuldades para serem superadas. Na mulher, por exemplo, foi feito um ser mais fraco sob o ponto de vista do corpo físico, porque os deveres que lhe incumbem, está lá na Revista Espírita, não exigem igual força muscular e que seriam até incompatíveis com a rudeza masculina. Entretanto, nela, a mulher, a delicadeza das formas, a fineza das sensações são admiravelmente apropriadas aos cuidados da maternidade. Aos homens e às mulheres, pois, atributos e deveres especiais são atribuídos, são impostos igualmente para que os dois elementos se completem um para o outro. Pode até acontecer que o espírito, após percorrer uma série de existências no mesmo sexo, o que faz durante muito tempo, possa conservar no seu estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca ficou nele impressa. Somente chegado a certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria apaga-se completamente e também o caráter dos sexos. Os que se nos apresentam como homens ou mulheres é apenas para nos lembrar da existência que conhecemos, ou seja, os espíritos que já se desprenderam um pouquinho da matéria, quando se apresentam para nós, sessões mediúnicas, através da vidência de médiuns, eles se apresentam com a última aparência que tiveram para que a gente possa reconhecê-los, mas não que eles tenham mais a necessidade de serem homens ou mulheres. Plasmam o corpo que querem. Por isso não se apresentam mais como morreram, mas sim normalmente como eram quando jovens. É uma outra questão também que frequentemente os espíritos fazem. Por quê? Porque precisam se apresentar para nós como nós os conhecemos. Se apresentasse com um corpo completamente diferente, nós que ainda não enxergamos só a luz do espírito, não reconheceríamos. Então, os espíritos, pouco a pouco, vão abandonando essa questão da predileção pelo sexo masculino ou feminino. Se essa influência não for ainda vencida, vivendo várias vidas, como ele falou, na mesma polaridade, eu sempre como homem, eu sempre como mulher, numa nova encarnação, então, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será também um homem atrasado. Da mesma forma que nós trazemos numa próxima existência, aquilo que eu recebi nessa, em termos de evolução, se eu já me avancei um pouquinho, progredi, numa próxima encarnação eu já venho um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais atrasado, se eu não conseguir progredir tanto, também acontece com o sexo. Mudando de sexo, numa próxima encarnação, sob essa impressão e em nova encarnação, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam essas pessoas que se notam caráter de homens em certas mulheres e vice-versa. Ou seja, aquela questão, que é uma questão extremamente delicada até de se falar, que é uma questão que, via de regra, as pessoas têm preconceito, têm dificuldade de aceitar e não entendem por que aquilo ali acontece, mas as pessoas que vêm numa determinada polaridade e não conseguem se enxergar nessa polaridade, vêm como homens e não conseguem se enxergar como homens, ou vêm como mulheres e não conseguem se enxergar como mulheres, via de regra, por quê? Porque passaram longas encarnações como homem, precisam viver na próxima a experiência de mulher. Mas quando vem como mulher,
está tão habituado que, como os espíritos dizem, nessa revista de 1866, acabam conservando os gostos, inclinações e o caráter inerente ao sexo que já estava habituado. Por isso que as pessoas que têm essa diferença entre aquilo que sentem e o corpo que realmente vestem, elas às vezes não conseguem compreender o porquê que aquilo ali acontece. Acontece por quê? Porque eu mesmo, lá em cima, lá no plano espiritual, escolhi, olha, na próxima encarnação eu quero vir como mulher. Só que chega numa próxima encarnação, eu vivi tanto como homem, durante tantas vidas, que eu encontro uma certa dificuldade em me encaixar naquele novo gênero que eu escolhi. Agora vem uma questão ainda mais delicada de nós falarmos, porque algumas vezes pode soar preconceituoso, porque inclusive nós temos a maioria das religiões que tratam essa matéria de forma extremamente preconceituosa. Não é o caso do Espiritismo, mas o Espiritismo precisa falar a realidade. Todas as pessoas que estão nesta situação de não se encaixarem na polaridade a qual vieram, ou como homens ou como mulheres, não há nenhum cabimento de alguém fazer discriminação, dizer que é um ato imoral, que é uma pessoa... Não. Mesmo porque há pessoas heterossexuais morais e imorais. E há homossexuais morais e imorais. Então, a imoralidade não tem a ver com a heterossexualidade ou com a homossexualidade. Entretanto, o Espiritismo nos diz que seria ideal que eu conseguisse, já que eu escolhi viver numa determinada polaridade, ninguém me impõe isso em regra, a não ser quando eu tenho que passar por aquilo por conta de uma situação que eu criei. Por exemplo, suponha que em diversas vidas eu venha como homem e bata na mulher. E vá lá todo dia, espanque uma mulher. O que vai acontecer? É provável que numa determinada encarnação, os espíritos responsáveis por esse meu planejamento reencarnatório falam, ó, chega, agora é a sua vez de você reencarnar como mulher para você parar de fazer isso. Então, algumas vezes há sim encarnações em que nós somos impostos. Nascer de tal forma, nascer em tal família, mas na maioria das vezes nós conseguimos escolher. Então, se eu escolho vir em uma polaridade, o ideal, sem nenhum preconceito, sem nenhum problema, mas o ideal é que eu consiga me adaptar àquilo. Claro que as pessoas que não conseguem têm que ser recebidas com o mesmo amor, com a mesma compreensão. Não é para serem pessoas assim, nossa, isso aí é baixo, é imoral, como eu disse, não, porque isso tudo está no caráter da pessoa. E independe dessa escolha. Independe. Tem pessoas que são promíscuas sendo heterossexuais. Então, a verdade é que nós precisamos sempre pautar a nossa conduta no comportamento ético, no comportamento saudável. Por isso que, às vezes, quando o Espiritismo fala algumas questões, as pessoas levam para o caminho, às vezes, do preconceito, porque não enxergam o ser humano como um todo, não enxergam o outro lado. Então, o ideal é que a gente consiga se encaixar nessa nova polaridade. Se eu não consigo e continuo com as minhas vontades, pelo menos que eu consiga sublimar a função sexual. Ah, Américo, mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que isso é um preconceito só contra quem tem a tendência homossexual? Não. Isso também é para o heterossexual, porque os espíritos também nos dizem que nós devemos evitar o sexo de maneira descomprometida, descompromissada, ainda que seja com outro gênero. Se não for para a constituição de uma família, para aumentar a nossa família, para ter filhos e etc. O sexo não é para ser usado de maneira desvairada para sair por aí fazendo com qualquer pessoa, independente de ser do mesmo sexo ou de sexo oposto. Deve ser utilizado para formar uma nova família, para aumentar a nossa família através da procriação, e assim vai. Então, todos, seja homossexual ou heterossexuais, que utilizam o sexo de maneira indevida, que não seja para a constituição de uma família, que não seja para a procriação, para criar
essa necessidade que foi trazida para nós por Deus. Deus criou esse mecanismo justamente para nós darmos a oportunidade de novos espíritos encarnarem aqui na matéria. Então, se nós vamos fazer, simplesmente por fazer, sem a necessidade de ter uma família, sem intenção de ter família, sem intenção de nenhum compromisso, os espíritos nos dizem que isso só vai nos trazer karma, só vai nos trazer dívidas para as próximas vidas, independente de ser uma relação heterossexual ou homossexual. Então, devemos sempre entender isso, que nós precisamos utilizar essas funções sexuais de uma maneira muito adequada e responsável, entendendo que isso sempre vem para que nós possamos aumentar a família, criar laços de afetividade e jamais através do sexo sem responsabilidade. Com a doutrina espírita, seguem eles dizendo: a igualdade da mulher e do homem não é mais uma teoria simplesmente especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, uma concessão de tal ou qual gênero, mas sim um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a era da igualdade e da fraternidade. A partir do momento que o Espiritismo nos ensina que os espíritos que encarnam nos corpos de mulheres e de homens são os mesmos espíritos exatamente, ele abre essa era da igualdade e da fraternidade. Por quê? Porque ele mostra, se os espíritos de fato são os mesmos, não dá para eu discriminar alguém. Se eu for mulher, não dá para eu olhar para um homem e falar assim: homem é tudo assim, né? Mulher não fala isso de homem, não, né? Aqui não, né? Não. Ainda bem. Não dá mais para olhar para o homem e falar assim: homem é tudo assim, né? Sabe por quê? Porque é provável que na vida anterior eu tenha sido o quê? Homem. Se não for numa próxima, eu vou ser. E eu que sou homem, não dá para eu chegar e falar assim: a mulher tem mais é que ser tratada assim. Por quê? Porque numa próxima vida eu vou vir mulher e vou ser tratada exatamente daquela forma que eu tratei quando eu era homem. A partir do momento que nós entendemos isso, estabelece-se a igualdade real. Porque aí não são dois espíritos diferentes que a gente está tentando igualar. Percebam que o que os seres humanos na matéria tentam é pegar dois seres diferentes e igualar. O que o Espiritismo está nos dizendo é algo muito mais profundo e libertador. Ele está dizendo para a gente, não existem esses dois espíritos diferentes. O que existe é só um espírito que encarna ora como homem, ora como mulher. Logo, não há, nem que eu queira, possibilidade de transformar ou de criar uma desigualdade entre eles, porque os espíritos que encarnam o homem e a mulher são exatamente os mesmos espíritos. Agora, quando eu não aceito uma determinada prova, seja da pobreza, seja da riqueza, seja de ser homem, seja de ser mulher, qualquer prova que seja, e começo a me revoltar contra aquilo, eu vou criando débitos. Porque eu quero sempre viver exatamente aquilo que eu quero. E aí agora eu vou tocar num ponto aqui, talvez o pessoal nunca mais me convide para vir aqui no Centro de Búzios, mas são os espíritos que falaram isso, e eu tenho obrigação de fazer isso. Sabe essas questões que, infelizmente, hoje, muitos irmãos fazem de mudar o sexo? Sabe isso? E aí agora nunca mais vão me convidar. O Espiritismo disse que isso é equivocado. Só que não é equivocado porque há um preconceito contra alguém que mude de sexo, não. É equivocado porque também é equivocado, segundo os espíritos falam, no mesmo ponto em que tocam isso, o homem, por exemplo, que não está satisfeito com o seu corpo e se entope de anabolizante para poder ficar 10 vezes mais forte do que é. Pensaram que eu não ia falar mal das mulheres? Eu também. Também dizem da mesma forma que é uma mutilação do corpo feminino. As mulheres que não aceitam de forma alguma o corpo que vieram e começam a trocar tudo dentro de si, por questões artificiais. É óbvio
É óbvio que isso não é nada imoral, não é nada criminoso, não. Não é um comportamento imoral, criminoso, nada disso. Algo que mereça a nossa reprovação e discriminação. Mas o ideal é que eu, tendo nascido com esse... Eu, por exemplo, vocês acham que eu não queria mudar esse meu narizinho aqui? Que eu não queria ter uns centímetros um pouquinho a mais? Que eu não queria ser um pouco mais forte, menos barrigudo? Até tento, faço academia e tal. Isso é a nossa obrigação, fazer exercício, né? Para poder manter o nosso corpo sempre saudável. Agora eu preciso, num determinado momento, meu filho está concordando, eu preciso, num determinado momento, aceitar o corpo que eu escolhi, como sendo um corpo de homem, como sendo um corpo de mulher, como sendo um corpo magro, como sendo um corpo um pouquinho mais gordinho, como tendo a cabeça um pouquinho maior, como tendo o nariz um pouquinho mais empinado para frente, como tendo os seios um pouco maiores ou menores. E assim vai. Esse é o meu corpo. Eu não posso sair moldando o meu corpo como se eu fosse um bonequinho. Eu vou lá, não, esse nariz não está bom não, eu tiro esse, boto o outro. Ah, esse aqui não está bom não, tiro. Então, todas essas questões acabam trazendo para mim, de certo modo, uma dificuldade para próximas reencarnações. Por quê? Porque eu não estou aceitando aquilo que eu sou. E eu não estou dizendo aqui de nós não termos o direito de fazer isso. É óbvio que tudo tem que ser pesado. Suponha que eu tivesse um nariz, eu estou falando do meu nariz brincando, mas suponha que eu tivesse um nariz que eu vivesse a vida inteira deprimido por causa daquele nariz. Eu falasse assim, nossa, esse nariz, nossa, e vivesse chorando. E aí, num determinado momento, eu tomasse coragem e falei, não, vou lá e vou trocar esse nariz. Vou escolher o melhor cirurgião, vou trocar esse meu nariz. Aí vou lá e troco meu nariz, boto o nariz novo. Do jeito que eu botei lá na imagem, desenhei lá, que é assim, né? A gente desenha ali e tal. E aí eu vou colocar. A gente sempre tem que pesar. O que mais vale, eu viver naquela minha vida insatisfeito o tempo todo, ou eu fazer esse determinado ato? É óbvio que nesse caso, se eu não estou conseguindo conviver com aquilo que há em mim, não há, assim, e eu peso na balança, não há como eu viver daquela forma, eu trocar aquilo vai ser menos penoso e menos, vai trazer o menor mal para mim do que eu manter aquele meu narizinho do jeito que sempre foi. Então, assim, eu preciso sempre levar isso na balança para poder ver. Eu consigo viver dessa forma? Eu consigo me manter? Ou isso ali vai me gerar algo que eu me sinto tão insatisfeito comigo mesmo que eu preciso mudar? Se eu também me sentir de uma forma tão insatisfeito que eu preciso mudar, não há crime algum nisso. Mas os Espíritos nos dizem que, na medida do possível, eu preciso aceitar o corpo que eu vim, eu preciso compreender que aquilo ali eu escolhi, eu preciso, da mesma forma, aceitar de algum modo o gênero que eu vim, a prova que eu vim como pobre ou como rico. Isso não significa, como eu disse, que nós não devemos lutar para melhorar a nossa situação. Por exemplo, falei da pobreza e da riqueza. Vim pobre e quero melhorar um pouco a minha vida. É totalmente lícito que eu busque, e é louvável e indicado, inclusive. O Espiritismo diz que isso faz, inclusive, o nosso progresso. É louvável que eu busque de modo honrado, sem passar a perna em ninguém, com o meu próprio trabalho. É totalmente louvado e é digno, com o meu próprio estudo, que eu busque mudar a minha vida. O que é equivocado, por exemplo? Eu não estou satisfeito com a minha situação de pobre, e em vez de eu trabalhar, lutar para aquilo ali, eu vou lá e faço o quê? Começo a roubar os outros, começo a dar golpe. Aí é algo que é equivocado. Então, de certo modo, eu tenho condições de ir mudando aquilo de maneira natural, honrada, digna, desde que eu consiga. Agora, vocês já viram aquelas pessoas que às vezes tentam de tudo para poder chegar a determinadas situações e não conseguem? Tentam e não conseguem? É porque, em regra, aquela própria pessoa escolheu antes de reencarnar que não iria sair daquele tipo de situação. Então ela escolheu aquilo, e por isso que, por mais que ela tente, ela não consegue sair de determinada situação. Eu vejo isso muito como uma parte
que o ser humano pode utilizar para poder crescer, sabe? Todas essas nossas necessidades que a gente tem, eu quero um corpo melhor. Eu posso utilizar isso, por exemplo, para poder fazer atividades físicas, para poder melhorar o meu corpo. Eu quero uma situação financeira melhor. Eu posso utilizar isso para poder estudar mais, evoluir mais intelectualmente, para poder tentar ser uma pessoa mais instruída, mais batalhadora. Então, tudo pode ser usado de uma maneira positiva, desde que eu observe aquilo ali e faça sempre de maneira ética, sem passar por cima de ninguém, sem corromper ninguém, sem ser corrompido, porque qualquer desvio que eu tenha da minha conduta, com certeza absoluta eu vou pagar por aquilo ali. Pautando minha conduta sempre pela parte ética, lembrando sempre que eu não posso buscar o prazer desenfreado e a satisfação o tempo todo, sem que isso traga consequências para a minha vida. Lembrando sempre a diferença entre a alegria e a felicidade. Quem sabe a diferença? Todo mundo já sabe? Quem sabe? Levanta a mão. Ninguém? Quem não sabe, levanta a mão. E ninguém? Então eu vou falar para vocês. A alegria, se você olhar no dicionário, não tem nada a ver com o espiritismo não, tá? Se você olhar no dicionário, a alegria vai estar escrita lá, que são os momentos de prazer, momentos de satisfação, momentos de gozo. A alegria está ligada a essa sensação momentânea que eu tenho de satisfação, de gozo. Essa é a alegria. E quando você olha no próprio dicionário o significado de felicidade, ele diz que é o estado de uma consciência plena. Não tem nada a ver com o momento de gozo. Estado de uma consciência plena. Então, tudo aquilo que eu busque na minha vida, eu preciso ver se eu estou indo para o caminho da alegria junto com a felicidade, ou se eu estou indo para o caminho da alegria ou da felicidade, está aqui. Porque muitas das vezes os caminhos são opostos. Por exemplo, quando eu quero subir de vida, eu falei aqui, e eu busco os caminhos equivocados. Vou lá e começo a praticar roubos, corrupção e tudo mais. E aí daqui a pouco eu vou me entregar a toda espécie de prazer. Porque eu vou ter todo o dinheiro que eu ganhei, ainda que de forma equivocada, corrupta, injusta. Mas o que vai acontecer? Num determinado momento, vão descobrir, talvez eu seja preso, e vai passar durante muito tempo da minha vida, grande parte da minha vida em infelicidade. Sabe aquele nosso parente que está muito doente? E a gente fala assim, eu vou visitar aquele parente que está doente, ou eu vou fazer esse passeio aqui que me chamaram. Aí eu pergunto para vocês, olha a definição exata de alegria e felicidade. Alguém consegue ficar alegre indo visitar um paciente que está passando mal, agonizando? Dá alegria isso? Não. Sem dúvida nenhuma, dá o contrário da alegria, que é a tristeza. E aí, naquele mesmo dia que meu parente está lá sofrendo, precisando de mim, eu tenho um passeio maravilhoso para fazer. Aí eu falo assim, aqui eu vou ficar lá não vendo parente doente, nada, eu vou para esse passeio. Alguma dúvida que esse passeio vai me dar muita alegria? Muito. Vou para o passeio que eu gosto, às vezes para o lugar que eu gosto, comer o que eu quero, ver aquilo que eu gosto de ver, vai ser só alegria. Daqui a uma semana ligam para mim e falam, puxa, sabe o fulano? Morreu. E sabe que antes dele morrer, ele passou muito tempo chorando e dizendo que queria muito ter te visto antes de morrer. Quanto tempo nossa consciência vai ficar nos cobrando isso? Durante o período do passeio? Muito provavelmente que não. É muito provável que a gente vá viver o resto da vida com essa imagem na mente. Com a imagem daquele nosso ser querido que eu deixei de visitar para poder fazer aquele passeio ou aquela viagem. Então a alegria estava na direção do passeio, mas a felicidade real estava na direção de ver aquele meu ente querido. O tempo todo na nossa vida nós precisamos fazer isso. Verificar se a alegria que eu estou vivendo está caminhando na mesma direção e sentido da felicidade, ou se elas estão caminhando em sentido opostos. Porque se eu não observar isso,
muito em breve eu vou ter uma grande dificuldade e vou passar por um momento de profunda infelicidade. Um amigo meu um dia me chamou e falou assim para mim: Américo, eu sei que você é espírita, você fala aí, né? Ele me conhece, ele é até evangélico. Mas não importa a sua religião não, eu sei que você vai poder me ajudar, porque o diabo botou a mulher na minha vida. Eu falei: como assim, cara? Me explica isso. Não, o diabo botou a mulher na minha vida. Essa mulher achou o telefone da minha esposa, foi lá, falou para minha esposa que eu era amante dela, minha esposa me expulsou de casa, eu estou há vários dias sem ver meus filhos, falou que eu só vejo depois da justiça, que no máximo eu vou ver meus filhos um dia. E ele está até hoje nesse perrengue, já tem bastante tempo, vendo os filhos raramente, sofrendo até hoje, em completo estado de infelicidade. E aí eu falei para ele assim: mas quando você estava com essa mulher aí? Ah, ela era minha amante mesmo. Nossa, era maravilhoso. Falei: pois é. Alguém tem dúvida que aqueles momentos que ele viveu foram momentos de extremo prazer? Pode-se considerar exatamente um sinônimo do dicionário de alegria? Momentos de gozo, momentos de satisfação, momentos de prazer. É isso que ele viveu com a amante? Exatamente isso. Sendo que isso levou ele atualmente para uma grande infelicidade. Então a gente precisa sempre escolher o que eu quero da minha vida. Eu quero simplesmente viver o prazer momentâneo e ignorar qualquer tipo de moralidade ou ética e, consequentemente, entrar na infelicidade, ou eu abro mão desses momentos, às vezes, para pautar sempre a minha vida na felicidade. A felicidade só vem assim, quando nós estamos com a nossa alma, com a nossa consciência plena. Quando nós fazemos aquilo que a gente sabe que é correto. Quando nós abandonamos esses momentos de prazer sem moralidade e sem ética e nos pautamos apenas nos prazeres que não vão nos trazer problemas futuros. As pessoas que vivem, por exemplo, empinando as motos no meio da rua. Agora está na moda, né? Vou falar de motociclista, que eu também sou, né? Eu adoro moto também, mas não empino. As pessoas que vivem empinando moto pelo meio da rua. Aquilo ali deve dar um prazer danado, deve ser muito legal. Ninguém duvida que aquilo deve ser legal para a pessoa que está ali. A pessoa que faz aquilo só faz porque acha muito bacana. Sendo que mês passado eu recebi a notícia de uma pessoa que lá perto da minha casa, o cara empinando a moto virou para trás e a cabeça dele acabou completamente. Deixou a família, a esposa, filhos, e com certeza absoluta vai passar um longo período no plano espiritual, em situação de completo desespero. Então, cada coisa que eu vá fazer na minha vida, eu preciso perguntar: será que esse caminho vai me levar ao estado de consciência pleno? Porque senão não vale a pena viver aquele prazer. Vai ser um prazer que vai ser vivido somente para que logo após eu me arrependa daquilo ali. Assim é em todo o campo da minha vida e não é diferente na questão do sexo. As pessoas que vivem o sexo de maneira desregrada, com certeza absoluta, vão ter problemas. Saem por aí, por exemplo, praticando relações com todas as pessoas que aparecem na frente. Aí daqui a pouco chega mais ali na frente, contrai uma doença incurável e vai passar o resto da vida sofrendo por conta daquilo ali. Ou às vezes tem uma relação e acaba gerando filho, nem sabe que tem, perdeu a oportunidade de ter a coisa mais maravilhosa do mundo, que é uma família, com seus filhos e etc. Então, assim, tudo na nossa vida, tudo, pode ser resumido nisso. Que sempre que a gente buscar tomar alguma atitude, alguma decisão, se a gente tiver na dúvida, será que isso aqui vale ou não a pena? Tenta pensar um pouquinho lá na frente. Será que isso vai me levar a uma consciência plena? Será que essa alegria vai me levar também à felicidade? Porque não vale a pena nenhuma alegria que lá na frente me leve à infelicidade. Então vivamos plenamente as alegrias. O Espiritismo não manda a gente ser infeliz, triste, não. É para a gente ser feliz. Pelo contrário,
Quando eu falei para mim mesmo que eu ia viver uma vida mais ética, tentar pautar todo dia na moralidade, na ética, a partir dali eu passei a viver uma vida realmente feliz. Nunca mais eu senti o que eu sentia antes, depressão, doenças, desespero, ficar para baixo. Sempre vale a pena, sempre. Sabe aquela pessoa que foi ali e te xingou e você vai lá e xinga ela de volta? Às vezes, por conta daquele xingamento, você arruma um problema tão grave, você não sabe quem é a pessoa, às vezes a pessoa vai lá e te mata, você perde a sua vida por conta daquilo. Então vale a pena. É claro que todo mundo quer, né? Dá até satisfação. Alguém me xingou, eu vou lá e pá! Xingo de volta, né? E ainda falo para todo mundo, comigo é assim, eu não levo desaforo, não. Dá uma felicidade não, até confundi o termo. Dá uma alegria danada, né? Momentaneamente dá um prazer danado na gente, mas vale a pena? Sempre se perguntem isso, se vale ou não a pena. E se eu fizer isso o tempo todo na minha vida, sem dúvida nenhuma, cada dia mais rápido eu vou evoluir e vou estar o tempo todo, ou pelo menos a maior parte da minha vida, vivendo em estado de felicidade. É isso que eu desejo para todos nós. É assim que eu agradeço vocês por me receberem aqui em Búzios, desejando a todos vocês que todos nós, eu e vocês, todos, possamos sempre refletir em cada escolha para ver se aquela escolha ali vai me levar à verdadeira felicidade. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Obrigada, Mérico. Então, vamos nos preparar agora para a segunda parte dos trabalhos, que é o passe aqui no salão. Gente, é importante que estejamos em condição de receptividade. A gente sabe que a espiritualidade já está fazendo o trabalho dela, desde o início da tarde, cuidando do salão. Muitos já estão sendo curados, sendo tratados. Mas o momento do passe é o seu momento. Tem que ter fé. Por quê? É uma troca de energia. Esse momento que a espiritualidade troca os nossos fluidos deletéricos para os fluidos mais suaves. É uma limpeza energética. E o que acontece? É usar os fluidos do médium e dos espíritos presentes. Eles qualificam, né, os nossos fluidos como encarnados, potencializam e direcionam, né, para nossas necessidades. Eles fazem a parte dele. Temos que fazer a nossa, né, nos preparar para receber, né, essa bênção, essa caridade. Então, sendo assim, vamos fazer a nossa prece, aonde nós vamos invocar a espiritualidade presente, que esteja junto a cada trabalhador que está nessa tarefa. Pai misericordioso, que possamos ser merecedores do passe, merecedores dessa caridade, que possamos ter a cura das nossas dificuldades, que possamos ter aquelas ideias cristalizadas, que possamos ser diluídas, que possamos ter uma renovação no nosso sentir, no nosso viver, no nosso desejar, que possamos ser atores principal de nossas vidas, que possamos conduzir com força, com determinação as nossas provas e que possamos usar todas essas ferramentas que o Espiritismo nos dá, que os Espíritos nos dá, que Deus nos abençoou a nosso favor. Então, sendo assim, cremos, Senhor, que esse momento do passe é um momento iluminado. Então, pedimos aos trabalhadores dessa tarefa que se apresentem e que possamos iniciar o trabalho. Graças a Deus e que assim seja.
Graças a Deus, a caridade foi prestada. Irmãos, antes da gente fazer a nossa prece final, eu quero complementar os avisos que eu não dei. Quinta-feira, às 19h30, nós temos reunião pública, passe aqui. Antes disso, às 18h, já temos um estudo da casa. Quem quiser vir para conhecer, né? O estudo é das 18h às 19h. A reunião pública às 19h30. Temos a nossa cantina, né, que está funcionando. A evangelização está acontecendo lá em cima. Vamos trazer nossos filhos. A juventude também é nesse horário, né? Vamos trazer nossos jovens. Vamos fazer a nossa parte. Né? A evangelização é a partir dos 4 anos. Antes nós não temos como ficar com as crianças lá em cima. Temos uma cantina funcionando. E um outro aviso, gente, que é mais instrutivo, né? A gente acaba fazendo as coisas e a gente não se dá conta. Aquela caixinha lá fora, né? Nós temos a caixinha da irradiação e da prece. A gente percebe que algumas pessoas colocam os mesmos nomes toda semana. Não precisa. Se vocês colocaram uma vez no mês, né, a espiritualidade, existe um espírito que tem essa tarefa de atender aquela caixinha. Então, quando a gente já coloca uma vez, não precisa ficar repetindo. Se nós estamos aqui na reunião pública, nós estamos criando esse vínculo com a casa, não precisa toda semana repetir o nome lá, né? Dá um espaço, 1, 2 meses, e volta a colocar lá na caixinha. Mas, na verdade, a gente sabe como a espiritualidade age. Ela faz o trabalho, né, vai até onde tem que fazer, e faz o trabalho que tem que ser feito lá, né, e precisa, né, porque não é só o trabalho da espiritualidade, existem várias questões aí, né, é o merecimento, é a continuidade, é a vibração, precisa que a pessoa participe desse processo da autocura em toda a vida, né, em todo sentido. Então, a gente tem que amadurecer, né, em conhecimento para a gente saber como a espiritualidade atua. Né? Não é milagre. Né? Tem aí todos os fatores. É por isso esse convite ao estudo. Então, vamos encerrar.
Vamos pedir a Creuzinha para fazer a nossa prece. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecer ao Américo pelo estudo, que nós possamos meditar e refletir sobre esses ensinamentos e que nós possamos levar essas vibrações para os nossos lares, para os nossos entes queridos. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Graças a Deus. Boa noite. Gente, a cantina também está funcionando, né? O pessoal da cantina vai.